Naquele dia do estádio, o estádio estava superlotado. Milhares de pessoas agitavam bandeiras e aplaudiam. E ele então disse que num dado momento um homem desceu de algum lugar e então atravessou o gramado em passos firmes. Era o rei da Suécia. Então o rei cruzou todo aquele gramado, todo aquele estádio e caminhou firmemente em direção do capitão brasileiro. E então, chegando perto dele, apertou a sua mão, olhou bem para ele e disse: parabéns, campeão. E ele então disse: foi o momento mais feliz da minha vida. Então aquele pastor terminou aquela mensagem daquele dia dizendo: olha, um dia todos nós, os que amamos ao Senhor Jesus Cristo, nós chegaremos aos céus, e nosso Senhor, o nosso Rei, Ele vai olhar firmemente para nós e vai apertar a nossa mão e vai dizer: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra, pois, no gozo do teu Senhor. E o texto bíblico diz que alguns estão correndo por uma coroa corruptível, nós, porém, por uma incorruptível. Muitos foram convidados hoje, muitos atletas da nossa cidade. Quero agradecer também ao time do Tupi, que atendeu o nosso convite, e certamente muitos atletas estão aqui hoje. Então muitos foram convidados para receberem um prêmio, uma coroa, uma recompensa. Mas nós estaremos falando aqui nessa noite sobre uma recompensa muito maior. Não é ouro e não é prata, mas é uma recompensa eterna, que o Senhor tem nas mãos para dar a todos aqueles que o amam de verdade. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Amém. Vamos ficar de pé por alguns minutos? Essa noite. Faça assim com sua mão. Aleluia. Então, Deus, essa noite sim que será adorado. Você é convidado para adorar o Senhor Jesus essa noite. Vá mesmo. Deus está aqui. Deus está aqui? Amém. Então,
atletas de Cristo. Ele vai dar uma palavra, a nossa oração sobre a sua vida, sobre a sua experiência com o Senhor. Certamente há alguma coisa muito boa que Ele tem para transmitir ao nosso coração. Nós vamos ouvi-lo agora com toda atenção. Prazer, irmão, recebê-lo aqui. Que Deus o abençoe. Saúdo a amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Gente, quando um atleta vem assim na frente, às vezes fica meio preocupado. Sabe por quê? Agora não está em jogo a partida de futebol, não está em jogo o Cleto como um atleta de futebol, mas agora está o nome do Senhor Jesus. É o nome que está acima de todo nome, é o nome que é digno de ser glorificado. Eu quero dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nesta noite, porque Jesus mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui, e certamente este é o motivo de nós estarmos reunidos aqui. Porque, irmãos, a morte de Jesus Cristo não foi em vão. Porque em toda parte do mundo tem pessoas neste mesmo momento louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que você não veio aqui por acaso. Eu não vim aqui por acaso, porque Jesus tem um plano nas nossas vidas nesta noite. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, de conhecer pessoalmente a comunidade evangélica de Goiânia. Olha, irmãos, vim de Goiânia para cá é muito longe, mas eu sei que isso é o amor de Jesus Cristo, aquilo que Deus fez em suas vidas, por isso vocês estão aqui. Não mede esforço. Eu estava pensando, olha, nosso Jesus era um atleta também, gente. Imagina, andando para cima e para baixo, Galileia, Judéia, e fala assim, ele tem umas pernas, porque é muita montanha, muito chão, e ele era alguém especial. Eu quero dizer aqui um pouco do muito que Jesus tem feito em minha vida. Deixa eu colocar a espada aí. Bem, o meu nome é Cleto. Eu vim de uma família humilde, no qual meu pai, até os 5 anos de idade, ele frequentava a minha casa. Ele tinha outra família. Praticamente quem cuidou de mim a vida toda foi a minha mãe. Minha mãe já está bastante de idade, uma pessoa que é aposentada por causa de enfermidade, aposentou cedo, não tinha irmão, sou filho único, e eu cobrava muito isso da minha mãe, que eu queria ter irmãos, que eu não gostava daquela situação de ser filho único, de não ter um pai em casa, de não poder sair muito para a rua, porque é perigoso. Então eu cobrava muito isso da minha mãe, eu quero irmão, desde pequenininho. Bem, fui crescendo. Com 5 anos de idade, meu pai, ele deixou de ir em casa, ele era dono de um açougue, e ele disse o seguinte para minha mãe: olha, eu não venho mais aqui, mas eu não vou deixar o menino desamparado. Você manda ele ir no meu açougue, que eu vou dar uma ajuda. Vou dar 1 quilo de... manda ele lá. Chegando lá, ele me dá 1 quilo de carne e 1 quilo de docinho. E o dinheiro que ele dava como ajuda é como se fosse R$10. Isso no dia 15 e no dia 30 de cada mês. Isso eu estou contando porque foi o que passou e isso é importante falar. E desde pequeno eu gostava de jogar muito futebol. Então eu gastava muito sapato. Jogava muito, na rua, né? Brincava muito. O sapato lá, você não vai jogar aqui não, hein? Vem lá, não vou bater em você. Pequenininho, você não vai não. Aí saí e jogava. Morei na favela 10 anos, pela graça do Senhor. Nunca me envolvi com drogas, nunca fiz nada de errado. Era um rapaz bonzinho, que por causa da minha mãe que era muito enferma, às vezes os colegas, vamos fazer uma danceteria, vamos sair, vamos à noite, né? Tem as meninas lá bonitas, vamos lá. Mas eu não tinha dinheiro. Minha mãe
ganhava um salário mínimo e eu via que ela mal dava para comer e não tinha como. Eu pegar dinheiro da minha mãe, não trabalhava, era só bola e jogar futebol e estudar. Então não tinha essa coragem de fazer isso. Minha mãe às vezes ficava doente em casa. Então, irmãos, fui crescendo assim. Na favela, tinha os amigos que mexiam com isso, mas nunca me envolvi. Falando de religião, fui em vários lugares, porque minha mãe, como eu sozinho, me levava, a gente foi em vários lugares procurando Jesus, dizendo que todo caminho leva a Deus. Está lá, Maria e Creta. A gente estava indo lá, procurando Jesus. E ali foi acontecendo várias coisas. Às vezes dentro de casa, eu e minha mãe sozinha, ela muito enferma, acontecia algumas coisas que eu não entendia, e que às vezes até é difícil de dizer, mas às vezes espíritos malignos tomavam posse da minha mãe, manifestava dentro de casa, e eu não compreendia que negócio é esse. Eu chamava a vizinha, vem cá, conta, me ajuda, minha mãe não sei o que está acontecendo, mas mudava a voz, era coisa que acontecia. E quando minha mãe voltava assim, ela não sabia o que tinha havido, o que tinha falado, e eu falava para minha mãe, olha, não mexe com isso mais não quero isso mais não, aqui, isso não está errado. E desde pequeno a gente também, eu ia na igreja evangélica com minha mãe, e gostava, quando o pastor estava pregando, para mim aquilo era ali. Aí o pai, quando tinha contando uma história, ficava ali deleitando de ver o pastor contando a história da Bíblia, e eu gostava muito daquilo. Quando eu via os filmes evangélicos, né, aqueles filmes na televisão, evangélicos não, mas via aqueles filmes de Jesus morrendo na cruz, sendo crucificado, humilhado, eu chorava, porque aquilo comovia meu coração. E quando eu estava com 11 anos, jogando bola, gastando muito sapato, muito tênis, eu fui pedir ao meu pai mais um tênis. E ele falou o seguinte, olha, não vou te dar mais um tênis não, tem 2, 3 meses que você pegou um tênis aqui, você está gastando um, não vou te dar não. Vou te dar um sapato se você quiser. Eu falei, não, mas tem que fazer educação física, se vira. Eu já não gostava muito de ir lá por causa da situação humilhante que passava. Não que eu não gostava, mas eu falei, não, eu vou pegar o sapato, vou vender, vou comprar 2 tênis. É muito melhor, mas eu vou jogar muito mais bola. Mas peguei o sapato, fui em casa, minha mãe falou assim, aonde você vai vender o sapato? Na favela não tem dinheiro, eu vou comprar sapato, vai dar onde? Disse lá na favela de sapato. Eu falei, é mesmo. Aí falou assim, você volta lá, entrega para o seu pai o sapato e fala que eu preciso de tênis. Enquanto ele te dá, você não sai de lá. Irmãos, eu tinha uma vergonha, mas eu não falava não, eu ficava quietinho, caladinho, não falava não, agora eu falo muito, né? Antes, eu peguei, encostei lá, fiquei assim. E uns 15 minutos assim. Aí ele falou, o que você quer, menino? Eu quero meu tênis. Aí ele ficou. E depois de um tempo, eu falei, vem cá. Aí eu cheguei, disse, olha, você vai lá ali do lado ali, você pega o seu tênis, mas some da minha frente, eu quero ver sua cara nunca mais, some daqui. Eu assustei, eu tinha uns 11 a 12 anos de idade e não esperava uma atitude dessa do meu pai. Então, eu fui lá e peguei o tênis. Falei, eu vou pegar o tênis, preciso do tênis, vou embora, não volto aqui mais. Peguei o tênis e fui embora. Então foi assim. Aí com 16 anos, 17 anos, eu comecei a fazer um teste. Foi a primeira vez que eu fiz uma oração. Me prostrei no meu quarto e orei a Deus. E falei que eu queria ser um atleta profissional de futebol. No outro dia seguinte fiz o teste no América. E Deus abençoou. O treinador falou assim, você tem certeza que você quer jogar futebol? Eu falei assim, tem, por quê? Mas você queria fazer atletismo, você corre muito. Eu falei, só que eu aprendi. E foi assim, aí eu passei do juvenil, do júnior, isso foi 87, 88, e em 89 eu tive 3 contusões. Uma no joelho, fiquei 2 meses parado. Voltei, treinei mais um mês, aí na virilha, a gente ia para Araxá, ficar num grande hotel de Araxá, uma taça de Belo Horizonte que ia ter lá, um campeonato brasileiro de junho, e eu queria ir muito, mas eu estava machucado. Mas mesmo assim o treinador me levou, eu gostava de mim, falou assim, não, vou levar você. Joguei só a última partida, né, mancando. Mas voltei, né, quando eu voltei, melhorei, aí eu fui, teve um jogo contra Santa Teresa, televisionado, e ele falou, não, vou aparecer na televisão, porque Júnior não tem onde jogar na televisão não, né?
A gente quer aparecer na televisão. Ah, vou aparecer na televisão. Aí eu estava na reserva, o treinador falou, aquece. Estou lá, aqueci. Peguei, 5 entrei, primeira bola que mandou para mim assim, eu fui correndo, eu vi, tá! Deu uma distensão aqui na coxa posterior, mas doeu, hein? Doeu, eu caí lá, estirado no chão, de todo mundo viu, foi um homem estendido no chão, como diz, está lá um corpo estendido no chão. Aí eu fiquei assim, e dali fiquei 3 meses machucado com essa contusão. Fui para casa, né? Isso já no final do ano já. Eu estava indo para minha casa, dentro do ônibus, sentado assim como vocês estão, de cabeça baixa, e comecei a falar com Deus. Foi mais ou menos assim a minha oração. Deus, eu sei que o Senhor existe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo, mas está dando tudo errado para mim, tudo está errado. Eu pedi o Senhor para mim começar a jogar futebol, ser um profissional, mas está dando tudo errado, assim não vou chegar. Eu sou bonzinho, eu procuro ajudar as pessoas. Eu não tenho dinheiro, mas eu procuro ajudar quem eu posso. Olha, eu vou à igreja de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando. Meu Deus, eu tenho amigos, mas não sei, está dando tudo errado. Mas gente, eu senti um vazio. Quando uma pessoa conversava comigo, eu ouvia, mas parecia que entrava aqui e saía aqui. E eu não via vida nas coisas. E era bonzinho, às vezes a gente acha que ser bonzinho, tá tudo bem, não fumo, não bebo, não prostituo, eu tenho direito a entrar no céu pelas obras que eu faço, pela minha bondade. Mas não é assim que diz a palavra de Deus, né? Então quando eu fiz essa oração, a última coisa que eu falei, Deus, por favor, fala comigo. Então quando eu falei isso, eu reclinei, encostei no assento daquela poltrona, e tinha um rapaz do meu lado olhando para fora, de repente ele bate assim. Eu falei, o quê? Jesus te ama. Eu falei, hã? Jesus te ama. Irmãos, a oração foi respondida instantaneamente. Quando aquele rapaz falou aquilo ali, meu coração acelerou. Eu falei, gente, Jesus me ama. E ele falando, eu falei, é crente. Às vezes tem gente que fala muito, no meu caso, né? Fala muito. Mas eu não tinha nada, eu gostava, porque eu ia na igreja evangélica, né? Inclusive quando eu tinha uns 10 anos, eu fui na igreja, o pastor falou assim, quem quer receber Jesus Cristo como Senhor? Eu levantei a mão, estava assim na frente, assim. Aí eu olhei para trás, assim, de ladinho, estava eu, minha mãe, mais uns 2. Eu falei, nossa, foi doido, que uma vergonha, né? Primeiro que povão, só uns 4 com a mão levantada, fiquei com vergonha, baixei a mão, falei, como é doido, deixa eu aceitar Jesus, não. Aí eu pensei, eu vou aceitar, assim. Aí levantei. Eu olhei aqui na frente, vou orar por você. Nossa, lá na frente, todo mundo me olhando. Mas tem que ter uma oração, né? Aí eu aceitei isso com 12 anos. Aí, tudo bem. O rapaz foi em casa, quando eu estive em casa, eu falei, foi no sábado, falou de Jesus, né? E fez um convite para ir na igreja, Igreja Batista Peniel. Quando eu fui ali naquela igreja, primeira coisa, eu estava chegando lá, igreja grande, um monte de carro. Não deve ser daqui, não é da igreja. Quando eu entrei, todo mundo bem vestido, elegante, lá, favelinha, né? Aquilo ali, para mim era diferente, vai ter gente rico, só por causa das roupas, né? A gente vê o exterior, Deus vê o coração, né? Então tem gente rico. Aí entrei. Uma coisa que me tocou bastante, por isso nós devemos amar um ao outro. Foi quando o pastor falou assim, agora você vai orar para a pessoa que está do seu lado, abençoando a vida dela. Aí a pessoa fez uma oração muito bonita, uma oração de coração, abençoando a minha vida, a pessoa que nunca me viu. Eu falei, ninguém nunca fez isso por mim. Eu senti aqui no meu coração. Aí de repente o pastor começou a pregar, e a palavra que eu estava pregando é justamente aquilo que eu estava vivendo. Eu falei, o rapaz foi lá em casa, conversou comigo, sabe, da minha vida, falou tudo pastor. Agora ele está pregando lá na frente, só para virar um crente. Era a minha ideia, né? Eu falei, não me enganar não. Mas tudo bem. De repente Deus estava na unção assim, louvando a Deus. E Deus começa a falar na igreja com profecia, um profeta estava em pé e Deus falando. E eu estava assim, quem é que está falando, hein? Era do lado assim, pequenininho. E de repente, eu sinto uma voz no meu coração, eis, você não tem que ver quem é que está falando contigo, porque é eu que falo contigo, meu filho. Era Deus falando comigo, eu falei, não tem que ver nada não. Fechei os olhos, e Deus foi falando, eu fiquei quebrantando meu coração.
coração. E quando o pastor fez o apelo, eu aceitei Jesus como Senhor, coisa que eu já tinha feito quando eu fui lá na paz. Minha transformação foi dentro do ônibus. Jesus tinha, aquilo falou forte no meu coração. Por isso, nunca deixe de falar do amor de Jesus a quem quer que seja, porque às vezes pode estar sem resposta de uma oração que não foi a minha, porque Deus sabe todas as coisas. Então, aceitei Jesus ali naquela noite, foi em 1989, comecei a ir à igreja todo domingo, querendo aprender. Depois estava muito longe de casa, eu comecei a falar, não, Deus mudou, me ajudou, me sustentou, porque desde o ventre materno Ele me escolheu, Ele te escolheu, e hoje estou aqui. Estou aqui pela misericórdia de Deus e pelo amor de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você: não importa se você, por alguma pessoa, é desprezado, que luta, batalha, sacrifica na obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus quer para você. A palavra de Deus é que Jesus te ama e Ele quer te ajudar. Muito obrigado pela oportunidade. A todos vocês que estão aqui, quem não puder vir, que Jesus possa abençoar poderosamente, porque estou muito contente com as grandezas de Deus em nossas vidas. Muito obrigado. Estendeu e usou o João Reis tão poderosamente, e quantos atletas se converteram nesse Brasil e no mundo, que Deus é o maior estrategista, e levou os crentes para Portugal, Espanha, Itália, e pregando o nome do Senhor em todos os cantões. Então nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar. Então nós te agradecemos nessa hora, dizemos que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor, Pai. Amém. Tu és o único que ressuscitou, venceu a morte, venceu as trevas, venceu todo o mal, e há de voltar na sua vinda, na sua segunda vinda em glória, Pai. Aleluia. Queremos agora, Pai amado, colocar esse irmão Cleto diante de Ti, ele já tem experimentado as bênçãos do Senhor na sua vida, e queremos orar no nome de Jesus, para que Tu uses da maneira que o Senhor deseja, Pai, para esta vida,
abençoando, ó Pai amado, com toda a sorte de bênção espiritual, material, Pai amado, todo o consolo e conforto interior que ele tem necessitado, que o Senhor tem suprido. E queremos, no nome de Jesus, abençoar todos os atletas de Cristo, ó Pai amado, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em toda e qualquer situação. No maior ardor da partida, Pai amado, no maior ardor das lutas e provas que temos que passar, o Senhor seja, Pai, aquele companheiro, aquele que sustentará e guiará cada um desses irmãos. Amém. Vocês investiram muito para esses dias de congresso, convidando uma banda de Goiânia, convidando o pastor que vem da Bahia, um outro que já chegou de Belo Horizonte, pastor Wesley, sua santa esposa que está ali, e eu, filho da terra. Mas eu estava assim preocupado com o congresso. Pode ser que não devia me preocupar. Quantas pessoas estão orando pelo congresso? Orando, intercessões. E os jovens coreanos foram consagrados para a obra missionária, 100 mil. O estádio estava cheio de jovens e de pais e mães. E você acredite, o culto começou a meio-dia e acabou 10 horas da noite, acredite. Mas o culto começou com a embaixada de um atleta de Cristo coreano. E depois teve o jogo entre o Aleluia. O Aleluia é um time da Coreia, daqui a pouco eu falo sobre ele. Um time da Coreia que chama Aleluia, que deu 7 dos seus jogadores para aquela seleção coreana que disputou a última Copa do Mundo. E quando eu vi aquela cena, aquilo encheu meu coração. Pensei com um amigo, por que é que a gente não faz isso no Brasil? Haverá em Belo Horizonte, em janeiro de 97, o Congresso Geração 97, que vai reunir para treinamento e desafio, durante uma semana, cerca de 7 mil jovens de todas as denominações do Brasil inteiro. Mas no dia 25 de janeiro, nós começamos a sonhar na Coreia, se a gente poderia consagrar 50 mil jovens para a obra missionária. 50 mil, de todas as denominações. E chegamos à conclusão que sem muita oração não há despertamento missionário. Então lançamos esse projeto. Gênesis 21, 8. Qualquer dificuldade, peço ao irmão do lado, me ajude, por favor. Se você não tem Bíblia, pega uma carona na primeira Bíblia que passar aí perto. Gênesis 21, 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Quem tem essa tradução? Leia comigo. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Só as mulheres agora. 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Na vida, que elas são absolutamente necessárias. Se a gente não perder, a gente não vai para frente. Você foi desmamado, nem lembra disso. Quantos estão aqui ainda mamando? Você nem